comparativos, que são elementos para fazer o check, não é? Que é os cadernos eleitorais. Quando os eleitores se dirigem às urnas, ele apresenta um cartão de eleitor e é dado baixa, não é, no seu caderno eleitoral. Portanto, apareceu lá o Diniz, apareceu para votar e coloca-se no certo. Então, aquele número de votantes tem que bater com o número de eleitores que apareceram nas urnas. Porque o caderno, por seu todo, é o número de inscritos. Mas não basta só isso. O que é necessário também fazer é verificar se os votos que estão na urna conferem com o número de votantes que aparece no caderno eleitoral e também confere com o número de eleitores que aparece no anúncio edital. Como podem ver, isto sim seria verdade eleitoral a partir desta inspeção operativa. Mas não basta só por isso. A Ordem dos Advogados também disse, olha, mesmo esses editais, estas atas também, por serem documentos autênticos, eles devem estar acompanhados, ou deve haver paralelo com aquilo que se chama de a parte testemunhal, ou por outra. Aquelas pessoas que assinaram aquelas atas editais, elas devem estar ali que é para dizerem se efetivamente aqueles dados conferem com aquilo que eles encontraram. Porque fora isso também, inspecionar atas editais, sem estar com aqueles que em princípio preencheram ou fizeram parte do conteúdo daquelas atas editais, é a mesma coisa que nada. Portanto, eu poderia fazer uma ata eu edital, que até pode ter o mesmo código daquela mesa, mas não ser um resultado verdadeiro. Então, mas quem deveria fazer, preencher a ata edital é o Mutola. Então, é preciso verificar se efetivamente é o Mutola que fez ou o Diniz. Então, é isto a verdade eleitoral operativa. Então, por último, vamos terminar a verdade eleitoral jurídica. É a processual jurídica. Portanto, é um exemplo, não é? Nós submetemos um recurso. O nosso recurso, ele vem deitar abaixo as teses da deliberação da CNE. Portanto, aqui, por força da linha D, do número 2 do artigo 243, obriga o Conselho Constitucional, isto é uma obrigação que decorre da própria lei, a observar, a conhecer do recurso antes de passar para a fase da validação. O que isso quer dizer? Que tem que observar as nossas teses e os nossos pedidos e contrastar com as teses da deliberação da CNE. Então, estabelecer aqui uma decisão. E vejam que, do ponto de vista da processual jurídica, nós metemos um recurso em execução da deliberação da CNE e depois disto a CNE tem que fazer a contestação, que nós deveríamos também ser notificados. Então, estes três documentos, por si só, vão estabelecer aqui uma verdade. O qual é a verdade? Por exemplo, na nossa opinião, em função daquilo que nós constatamos da deliberação da CNE, esta deliberação da CNE deveria ser chumbada. Chumbar a deliberação da CNE é a verdade eleitoral, do ponto de vista jurídico, estão a perceber? Jurisdicional. Ou por outra, tomar esta medida, você mencionou tomar a medida de chumbar a deliberação da CNE é verdade eleitoral. Não significa anular a eleição, não, muito pelo contrário. Continua o seu processo, porque ainda existe o nosso recurso, ele vai ser apreciado em termos de mérito. Portanto, nós, no nosso recurso, apresentamos uma contagem paralela. É dever também do próprio Conselho Constitucional observar a contestação da CNE para perceber como é que ela faz a antítese das teses que nós temos. Isso também é uma verdade eleitoral. Nós achamos que, do nosso recurso, nós vencemos as eleições. Se, em função dessa decisão do Conselho Constitucional basear nesta processual, é uma verdade eleitoral que dá vitória aos indígenas do ponto de vista jurisdicional. Mas se voltarmos para aquela verdade eleitoral, voltar a abrir as atas, as urnas, verificar se os editais por aí em diante, havemos chegar à conclusão, porque é assim que nós acreditamos, que se purgar todo o material que é falso, o engenheiro Venâncio vai na mesma vencer as eleições. Aconteceu a verdade eleitoral do ponto de vista operativo. Eu espero ter explicado, tem que gerir um pouco o tempo, não é? Mas espero ter aqui explicado aquilo que significa a verdade eleitoral dentro destes dois prismas. Obrigado. Vou passar aí. Obrigado, Diniz. Obrigado, Diniz. Mas antes mesmo de passar a palavra para o Dr. Mutola, peço que voltem ainda aqui comigo, porque tenho algumas questões por colocar rapidamente, antes de passarmos para o Dr. Mutola. A primeira questão que eu vou lhe colocar é se trata-se de um julgamento para chegar-se a tal verdade eleitoral,
e há interesse por parte do Conselho Constitucional, pelo menos daquilo que ele está a demonstrar, abrir as suas portas, etc. A questão que eu quero lhe colocar é por que razão o Conselho Constitucional, por exemplo, não fez conhecer aquilo que foi, não sei se chamaria de contestação ou explicação que a CNE tivera dado ao Conselho Constitucional em relação à discrepância dos dados, porque podemos submeter um recurso e na base para contestar aquela deliberação da CNE. O Conselho Constitucional depois pediu um esclarecimento à própria CNE, mas que depois esse esclarecimento não fez conhecer as partes interessadas nesse processo. Então, não sei, o que é que isso significaria, sobretudo para um Conselho Constitucional que tem debatido bastante a questão da eleição no próprio processo, honestidade, transparência. Essa é a primeira questão que gostaria que pudesse analisar de forma muito rápida aqui. Ok, assim, muito rapidamente, o fato do Conselho Constitucional não nos ter notificado da contestação da CNE, que é uma resposta ao nosso recurso, então ela aqui, em termos das suas obrigações, como um órgão jurisdicional, que é um tribunal, ela pecou. E qual é o erro que ela cometeu? É o erro primeiro, da transparência. Existe um princípio chamado princípio da transparência, ou por outra. Todos devem conhecer o que está acontecendo. Em princípio, os interessados, aqueles que se mostraram ser interessados no processo, mas também aquilo que é o princípio do contraditório, não é? E até poderia dizer que é um princípio também aquele que é o de dar, chama-se igualdade de armas. Parece com o princípio do contraditório, mas tem um outro pendor. Então, significa que vários princípios foram negligenciados pelo Conselho Constitucional. Porque se nós temos um recurso e a Comissão Nacional de Eleições tomou conhecimento do nosso recurso, então tem todas as alegações do nosso recurso, nós também temos que ter conhecimento daquilo que ela disse, ou seja, a Comissão Nacional de Eleições disse sobre o nosso recurso. Então, esta aqui é uma questão de princípio de contraditório, da igualdade de armas a todos, porque nós podemos querer reagir, não é? Em função daquilo que a contestação da CNE projetou, não é? Nós podemos fazer reclamações por aí em diante. E antes do Conselho Constitucional tomar uma decisão, que por sinal é irrecorrível, era necessário que transmitisse a nós, que somos interessados neste processo, sobre aquilo que é o conteúdo da contestação da Comissão Nacional de Eleições. Então, aqui há uma grave violação do princípio do contraditório, transparência, igualdade de armas, e que, em princípio, levaria esta deliberação, essa decisão da CNE a ser considerada nula por violar estas questões. Mas nós estamos habituados a isso, porque o Conselho Constitucional tem estado a usurpar competências, nós temos estado a referir a isto, como o Tola também já explicou aqui. Uma coisa é usurpar competências do ponto de vista de fazer um trabalho, por exemplo, do Estado e da CNE. O procurador usurpou competências que são de outras instituições que a própria lei já estabeleceu. Nunca disse que o Conselho Constitucional pode contar votos e por aí em diante. A doutora Alice Ribeiro, na apresentação que fez, falou de que o Conselho Constitucional, em princípio, também assina uma espécie de relatório de atas e dados, ou pronta, ao fazer a validação e proclamação dos resultados, ela tem que estar firme de que os resultados que ela está a proclamar, não é, são fidedignos. Então, tem que fazer empunhar a sua caneta. Para o competente âmbito, quando ela deixa de apreciar o nosso recurso, deixa de pôr em prática esta questão que aqui colocamos, que é o princípio do contraditório, transparência por aí em diante, ela usurpa a competência, porque deu-se assim competências que a própria lei não deu. Portanto, ela pode fazer aquilo que julgar mais conveniente. Entretanto, a nossa lei não permite que assim seja, até porque as decisões, as ações dos tribunais devem ser fundamentadas. Isto aqui é o Código de Processo Civil, o artigo 158. Portanto, ela não pode fazer, não pode agir como tem estado a agir. Então, é esse o espelho que, em princípio, posso dar ao representante aquilo que é a ação do Conselho Constitucional. Obrigado, Firmino.